Graça e paz da parte de Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, nos sejam multiplicados todos os dias da nossa vida. E nesse momento, nesse culto especial, alusivo ao Dia das Mães, aonde nós queremos homenagear, fazer uma pequena homenagem a todas as mães. Provérbios 10, 22, Deus diz assim: a bênção do Senhor enriquece a todos. Que essa bênção traga a todas as mães o bem, a felicidade, a alegria, o prazer de poderem gerar vida, pois é isso que Deus lhes concede. Amém. Pode sentar. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, em primeiro lugar eu peço desculpa aos pais, aos homens, porque hoje a gente vai fazer uma homenagem especial às mães e às mulheres. A homenagem especial aos homens, aos pais, ficará reservada ao vosso dia, ao Dia dos Pais. Tem um versículo na Bíblia, que é um mandamento de Deus, é uma ordem de Deus, que vale para todo sempre, que é o único mandamento que contém uma promessa. E essa promessa é um presente, é uma bênção de Deus. E esse mandamento está em Êxodo, capítulo 20, versículo 12, diz assim: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honrar. O que é honrar? Martinho Lutero, na explicação desse mandamento, diz que devemos temer e amar a Deus e não desprezar, não irritar os nossos pais, os nossos superiores, mas devemos obedecê-los, amá-los, servi-los e querer-lhes bem. Obedecê-los, amá-los, servi-los e querer-lhes bem. Isto é honrar o pai, honrar a mãe. Isto é cumprir o mandamento de Deus. Isto tem uma promessa. Você quer viver muitos dias na terra e dias felizes, com a minha bênção, com o meu amparo, com o meu cuidado, com a minha proteção? Faça isso. Eu gostaria de ler uma frase do famoso presidente americano Abraham Lincoln com respeito à sua mãe, depois dela falecer há muito tempo, já quando era presidente, ele disse assim: eu recordo com muito carinho as orações da minha mãe, e elas me têm seguido sempre, têm acompanhado a minha fé em Jesus Cristo através de toda a vida, porque tudo que eu sou e eu espero ainda ser, eu devo à minha mãe angelical. Que declaração forte, que declaração cheia de amor, de carinho, de saudade desse grande homem. Hoje nós queremos homenagear as mães, todas as mães. Mães gordas, magras, ricas, pobres, brancas, negras. Mães de filhos que são agradecidos. Aqueles filhos que ajudam em casa, que colaboram, que sabem realmente ser filhos. Que chegam em casa e perguntam: mãe, o que eu posso fazer? Posso te ajudar em alguma coisa? Mãe, está precisando de alguma coisa? Aqueles que dão atenção à mãe, que olham no olho da mãe, que escutam o que ela tem para falar. Homenagear também aquelas mães de filhos ingratos, irresponsáveis, aqueles que fazem da mãe escrava, daqueles que chegam em casa e nunca têm tempo para nada, estão sempre cansados e dizem: mãe, cadê a comida? Mãe, cadê a roupa lavada? Cadê o chão lavado? Mãe! E quando a mãe fala, saem de perto, deixa ela falando sozinha.
tem nada de honra nisso, né? Mas tem muito filho que é assim, muita filha que é assim. Hoje em dia, muita filha fica só no zap enquanto a mãe fala, né? No Face, e a despreza, e a irrita, e não cumpre o mandamento de Deus. Queremos homenagear todas as mães de coração, as mães adotivas. Como é difícil ser mãe. Querido filho, querida filha, você já parou para pensar como as mães sofrem? A minha deve ter sofrido muito quando eu nasci, porque eu já era algo assim, meio desproporcional no tamanho, de acordo com as outras crianças. Mas vocês já pensaram o que vossas mães, o que a minha mãe, o que cada mãe sofre quando a gente nasce, aquele tempo todo de preparo, o tempo que a criança mexe, a criança chuta, os sonhos da mãe, os medos, e se ele nascer com algum problema, e se ele não for um bom filho, e se eu não souber educá-lo. A mãe, ela vive a criança antes dela nascer 9 meses. E então vem o parto, que às vezes é cheio de dor. Muitas mães não resistem às complicações do parto. Quando é a cesárea um pouco mais tranquilo, mas depois também tem muita dor. E quando a mãe não tem leite, e quando o leite seca, mas tudo é compensado pela alegria de ter trazido um filho ao mundo. Uma nova vida, uma maravilha, uma bênção que Deus deu somente às mães. Vocês lembram do texto do Evangelho de domingo passado? À primeira vista parece que não tem nada a ver com mães, né? Jesus está falando dos tempos de tribulação, de angústia, em que nós vivemos já hoje, aqueles tempos lá do Apocalipse, que precede o dia do juízo final. E aí Jesus diz que esses dias serão difíceis, com dor, guerra, terremoto, maldade, destruição, poluição, mas que depois, quando vier o pão, o abrasar de todos os elementos, estaremos diante de Deus um novo céu e uma nova terra. E aí, lembra do texto? Jesus comparou com uma mãe, ele diz, é como... Para vocês entenderem melhor, Jesus diz, como serão esses tempos do fim, é como uma mãe que está sofrendo aquelas dores, aquela agonia do parto de dar à luz, gemendo, gritando, não sabendo se vai sobreviver ou se a criança vai sobreviver, e de repente, tudo isso passou. E a alegria de estar amamentando em seus braços uma nova. É assim. E a criança vem. E aí vem as fraldas sujas. E aí vem o não poder mais dormir à noite por causa do choro, por causa da chupetinha, por causa do peito. Aquelas dores tão terríveis quando começam a surgir os primeiros dentinhos. Dor de garganta, dor de ouvido, mas a mãe está lá. E sai correndo para o hospital de madrugada. E o filho precisa aprender a caminhar e a mãe está ali, sofrendo com cada queda, como se fosse a queda dela. Aprendendo a ensinar, e como ela queria que a primeira palavra fosse mamãe. E às vezes não é. Mas no coração é. E a fila que a mãe tem que enfrentar para poder matricular o filho na escola, será que a professora vai saber cuidar como eu? Claro que não. Ninguém cuida como a mãe. Mas será que é uma boa escola? Meu filho estará preparado para enfrentar esse mundão e falar, o que ele vai ser quando crescer? Tanta preocupação. Será que ele vai amar Jesus como eu amo? Será que ele vai respeitar a casa de Deus como eu respeito? Será que ele vai andar nos caminhos do Senhor como eu faço? E então o filho cresce. E
infelizmente, para muitas mães, nesse momento em que parece que chegou aquela sensação do dever cumprido, em que todo sacrifício foi válido, aí começa a dor. Onde os filhos começam a, como eu falei no início, virar as costas para a mãe, deixá-la falar sozinha, aquilo que entra num vídeo sai no outro. A mãe não sabe nada, vive num outro tempo e às vezes até xingam. Tem uns que até batem na mãe, criam asas e voam. E aquilo que antes era uma palavra de sabedoria, agora para eles é uma palavra de idiotice. Como esse mundo mal aí fora, esse mundo do relativismo, onde cada um tem a sua verdade, o filho tem a verdade dele, é essa que vale, não é a da mãe. Como isso magoou o coração da mãe. E principalmente se a mãe falar da lei de Deus. Não, o filho quer ouvir de evangelho, quer ouvir elogios, a coisa de lei. E do primeiro uso da lei, o freio, olha, tu está fazendo errado, para! Já chega um pastor chato que fica falando isso o tempo todo, eu não suporto mais ouvir isso. Eu quero sair para a noite, eu quero curtir a vida, eu quero meus amigos, esse troço de ficar na igreja, isso cansa, isso me irrita. Quando eu tiver um tempo, tá, mãe? Deixa eu dormir, deixa eu ficar na caminha, que é gostosa. E a mãe às vezes chorando, pensa, como o filho está aproveitando hoje a caminho gostosa, mas o inferno é tão quente depois. E é terrível, você não quer ouvir os conselhos da tua mãe. Quantas e quantas mães sofrem com os filhos ingratos, os filhos desobedientes, os filhos que acham que sabem tudo, que estão acima da mãe, e que apenas a usam como uma escrava em casa. Tem um ditado alemão que diz assim: filhos pequenos, preocupações pequenas. Filhos grandes, preocupações grandes. Filho criado, trabalho dobrado. Quantos e quantos filhos e filhas escravizam a mãe? E não fazem absolutamente nada em casa e acham que a mãe tem que fazer tudo para eles. Eu vou ler apenas 2 textos bíblicos, além do texto que a gente já leu, do mandamento que Jesus repetiu: honra ao teu pai e à tua mãe, para que vás bem e vivas muito tempo sobre a terra. Ainda tem um texto de Davi que diz: os olhos de quem zomba do pai, ou de quem despreza a obediência à sua mãe, corvos do ribeiro os arrancarão, e pelos pintões da águia serão comidos. E o texto de Salomão, em Provérbios 23, 22, ouve a teu pai, que te gerou, e não desprezes a tua mãe, quando esta vier a envelhecer. Eu sei que aqueles filhos que são maus e ingratos não gostam de ouvir essa mensagem, mas se Deus colocou aqui é para ser ouvido e para ser respeitado e temido. Para aqueles que são obedientes, amados, que sabem ser filhos, que não desprezam a sua mãe, esses versículos, eles não têm sentido. Queremos homenagear também aquelas mães que não puderam ser mães naturais, mas que são mães de tantas pessoas pelo cuidado, pelo amor, pela dedicação, que desprendem a tantas e tantas crianças que muitas vezes são mal cuidadas pelas suas próprias mães. Queremos homenagear aquelas mães que adotam uma criança que muitas vezes foram jogadas na lata de lixo, deixadas na calçada ou num quarto de hospital, e que tratam essas crianças como se fossem seus próprios filhos de sangue, e que também, infelizmente, muitas vezes depois, lá na frente, escuta do seu filho: eu não pedi para me adotar. Queremos homenagear todas as mães. E também a vocês, jovens, que ainda não são mães, mas que um dia serão, ou que pelo menos são mães em potencial. E a vocês eu gostaria de dizer uma pequena mensagem também, dizendo: não se tornem mães
antes do tempo. Não se tornem mães fora do casamento. Não se tornem mães antes do casamento. Porque Deus concedeu o dom da maternidade como algo tão sublime, tão bonito, tão precioso, mas para acontecer dentro do matrimônio. E Deus diz: deixará o homem pai e mãe, deixar os pais, formar uma nova família diante do altar, buscando a bênção de Deus para este compromisso, unindo-se então carne a carne. É preciso que as famílias sejam bem estruturadas e que principalmente sejam abençoadas, para que a mãe depois não fique abandonada e tenha que cuidar daquela criança sozinha por uma irresponsabilidade do pai que disse: era apenas uma aventura, eu apenas queria testar para ver se daria certo ou não. E saem do casamento como se fosse sair de um clube para ir para um outro. Quantas são as mães que ainda sofrem com um marido bêbado, embriagado em casa, um marido que valoriza muito mais o estar com os amigos lá fora, ou em outros compromissos, que às vezes envolve a traição, do que estar em casa com sua esposa. Queridas mães, vocês são dignos disso. A mãe é para os filhos o que a luz é para todos nós. Só lhe sentimos a falta quando a luz se apaga ou quando a mãe já se foi. Queridos irmãos e irmãs, abracem vossa mãe, se vocês ainda têm perto de vocês. Deem carinho, atenção, deixem o zap para depois, o Face para depois. Sabe, quando ela falar, olhem nos olhos dela. Não deixe ela falando sozinha. Porque depois, quando ela não estiver mais perto, ou depois, quando ela tiver partido, você sentirá uma dor tão grande de consciência que nenhum kkk de zap ou nenhum quadrinho bonito vai fazer isso se apagar na memória de vocês. Agora é a hora de abraçar, de sorrir, de homenagear, de estar presente. O maior presente uma mãe quer do seu filho e da sua filha é o estar presente. Estar presente não é só o corpo, é a atenção, que é o coração. Queridos e queridas mães, eu só posso falar da minha, que está tão longe. Muito obrigado por todo o carinho, por toda a educação, por todo o sofrimento. Desculpe por todas as decepções. E muito obrigado. E isso eu lembro sempre. Tanto carinho. Muito obrigado. Porque toda noite, antes de dormir, nós em casa fazíamos sempre o devocional na hora do almoço, Castelo Forte, as leituras bíblicas, onde cada um comentava o nosso, a bênção. Mas antes de dormir, minha mãe ia lá no meu quarto, dizia: Beto, vamos lá? Aí vinha a leitura bíblica dela, e ajoelhávamos no chão, com as mãos em cima da cama, para fazermos todas aquelas orações de sempre. As que ela me ensinou em alemão, aquelas em português, e no final uma pequena oraçãozinha que eu fazia e uma grande oraçãozona que ela fazia. Depois ela ia no quarto das minhas irmãs, cada um dos filhos, a mesma atenção, o mesmo carinho e a mesma entrega a Deus. Isso é abençoar o filho. Queridas mães, queridos pais, vocês têm abençoado os filhos de vocês.
Queridos filhos e filhas, vocês têm abençoado as mães de vocês, estando presente, orando por eles, por elas, confiando a mãe e o pai de vocês no cuidado do bom Deus. Isso é abençoar em nome de Deus, é pedir que o Deus, que é o único bom, absolutamente bom, esteja presente todos os dias na vida da mãe, na vida do pai. Então sim, a vida, ou como acabamos de cantar, a família será feliz. Que todos nós possamos ter um feliz e abençoado Dia das Mães. Aqueles que estão com suas mães aqui presentes, aqueles que estão com suas mães distantes, que podem dar um alô, e aqueles que não têm mais suas mães, mas que podem lembrar delas com muito carinho, muita saudade, e agradecer a Deus. Muito obrigado, Senhor, pelo ensinamento que ela deu, e que eu possa segui-lo e dar àqueles que são meus filhos, ou meus afilhados, ou meus sobrinhos, ou meus netos, ou aqueles que estão na minha casa. Que a nossa família seja abençoada e que as mães, todas as mães, se sintam abraçadas pelo amor do Pai. Amém. E a paz de Deus, que excede o nosso entendimento humano, guarde corações e mentes até o dia da glória eterna no céu. Feliz e abençoado Dia das Mães, com a companhia do nosso bom Deus. Amém.